Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Moisés Munhenzi e neste vídeo nós vamos dar uma introdução bem explicada de resposta em frequência e vamos fazer uma análise de resposta em frequência em baixas frequências de amplificadores transistorizados. Nós veremos aqui a resposta em frequência para o BJT, para os FET e na sequência veremos a resposta em alta frequência para BJT, para FET e também vamos deixar aqui algumas dicas muito práticas e rápidas para resolver exercícios relacionados à resposta em frequência com os BJT e FET. E não esqueçam de comentar, pessoal. Se tiver comentário, pode deixar. Se tiver alguma ideia, alguma dúvida, também pode deixar ficar. Estaremos aqui para trocar ideia nesse mundo de engenharia. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de tudo, nós podemos começar a analisar, só para poder entender o conceito básico do que é isso de resposta em frequência. Essa resposta em frequência será dada num gráfico, muitas das vezes, mas geralmente é a relação que existe entre o ganho do amplificador e a frequência que estará a operar. O que é que vai acontecer com o ganho, se a frequência aumentar ou se a frequência diminuir. Então, é mais ou menos isso que vamos aqui analisar. Mas, antes mesmo de nós começar a analisar aqui os circuitos, é muito importante dizer que a resposta em frequência será sempre analisada através do acoplamento do circuito RC dentro dos nossos amplificadores. Porque é ali onde nós vamos ter um capacitor que vai responder às variações da frequência que iremos ver mais para frente. Então, toda a resposta em frequência, tanto em baixa frequência quanto em alta frequência, será dada sempre no acoplamento RC. Basicamente, o que é que acontece aqui com o circuito RC? Eu tenho aqui, por exemplo, uma fonte de entrada, não é? E depois tenho aqui um capacitor, pode ser qualquer que seja mesmo, e aqui um resistor, certo? Tenho aqui um capacitor e um resistor. Então, eu posso coletar a minha saída a partir daqui. Vou alterar o circuito mesmo, como é o de costume, não é? Então, aqui, basicamente, tenho um circuito RC básico. O que é que vai acontecer aqui ao colocar o meu sinal de entrada, não é? Aqui. Então, ao colocar uma entrada aqui senoidal, por exemplo, não é? Vamos lá, uma senoide que vai entrar aqui. O que é que vai acontecer aqui neste circuito? É porque aqui, conforme nós já sabemos, vai existir uma reatância, não é? Que neste caso seria a impedância que este capacitor vai exercer sobre esta entrada. E esta reatância é dada por XC, já que é a reatância do capacitor, que seria igual a 1 sobre 2π, não é? Este aqui já foi discutido em aulas anteriores, creio que tenha sido em aulas de análise de circuitos, tem aqui no canal. 2π, a frequência e ainda a multiplicar o quê? A capacitância. Este aqui é que vai estar aqui a mostrar a reatância que este capacitor vai exercer sobre este sinal aqui. E é exatamente por essa razão que se formos colocar um sinal DC, não é? Olhando para essa expressão, um sinal DC, o que acontece com o sinal DC? Nós sabemos que a frequência é zero. Então, qual é que vai ser a reatância que este capacitor vai exercer aqui? Se formos colocar zero aqui, estamos a ver que o capacitor vai ficar com uma impedância infinita. Colocando zero aqui, vamos dividir um número por zero. Isso aqui tende a infinito. Então, é por essa razão que o capacitor ele é um circuito aberto para sinais AC. Por essa razão que aqui, se formos DC, DC, se formos colocar aqui um sinal DC, este sinal não vai passar aqui. Mas se formos colocar um sinal alternado, ele vai passar sim, dependendo da sua frequência aqui. Se for um sinal alternado numa frequência muito baixa, ele vai passar sim, mas com algumas dificuldades. Então, este capacitor aqui é que vai ditar como é que o circuito que vem depois dele vai se comportar em relação à frequência do sinal que nós vamos colocar aqui na entrada, certo? Então, na análise de resposta em frequência, geralmente nós vamos ter aqui um gráfico, não é? De uma forma básica, que nós teremos aqui todo o espectro de frequência que nós teremos aqui, por exemplo, para analisar o nosso amplificador, não é? Então,
aqui, uma vez que este circuito aqui, ele se comporta como sendo um filtro. Ele só vai deixar aqui passar certas frequências. Pois, se formos olhar aqui, a frequência está a ser inversamente proporcional à nossa impedância que nós estamos a observar aqui. Ou seja, se a frequência sobe, o que vai acontecer com a impedância é que a impedância ela vai diminuir aqui. Então, dependendo das frequências que nós vamos colocar este capacitor, este circuito todo RC vai servir como filtro. Então, é importante realçar que aqui no espectro, né, aqui nós vamos ter aqui o ganho, o AV, né, se for ganho de tensão, o ganho de corrente. Aqui nós vamos ter a frequência na qual o circuito estará a operar. Aqui é muito importante realçar que esta frequência que nós teremos aqui no início, né, é uma frequência inferior. Esta aqui é uma frequência baixa que nós teremos aqui. Então, assim que a frequência vai percorrendo, neste lado aqui temos altas frequências. Então, aqui, né, teremos o nosso corte superior. Este aqui é o corte inferior, não é, da frequência. E aqui seria o corte superior da frequência que o sistema vai estar a responder. Porque, olhando bem, um circuito qualquer, não, porque ao colocar com uma certa frequência, ele vai simplesmente funcionar. Existe uma margem de frequências na qual o circuito pode operar. Então, existe uma frequência mínima que ele pode operar, assim como existe uma frequência máxima que ele pode operar. Então, nós vamos primeiro começar a analisar a frequência mínima, não? Ou a frequência de corte inferior, que nós teremos aqui no circuito, e posteriormente, nos vídeos que estarão aqui, depois deste, teremos aqui a análise da frequência do corte superior de frequência. Vamos representar aqui por FH. O que nós temos que saber até então é que todas essas frequências que serão observadas aqui antes do nosso corte inferior serão dadas pelos circuitos RC, que serão dados pelos capacitores que nós teremos, os capacitores de acoplamento, o capacitor de desacoplamento que teremos ali dentro do nosso circuito. E, portanto, as frequências altas, não é? Ou seja, a resposta de altas frequências para os BJT e os FET serão dados pelas capacitâncias parasitas, assim como capacitores de efeito Miller. Teremos ali alguns capacitores que estarão aí nas junções de base e coletor, que ainda iremos ver mais para frente, certo? Ainda iremos ver quando vamos estar a fazer análise daqui de alta frequência. Então, aqui na baixa frequência é importante nós recordar que a baixa frequência será dada simplesmente pelos capacitores de desvio de acoplamento, assim como o capacitor de bypass que nós temos ali no nosso circuito, certo? Então, o que nós veremos aqui ao analisar este circuito? Eu vou desenhar aqui um circuito básico, não é? Eu posso até desenhar um circuito básico, já que nós já sabemos que nós vamos estar agora a reparar esta parte, não é? Então, já que nós vamos estar a analisar esta parte na qual o ganho vai tender a subir de acordo com as frequências, é importante ressaltar que aqui, o que já havia sido dito, né? Que aqui, nesta região, a resposta será observada nos capacitores de acoplamento, assim como capacitores de desvio que nós vamos colocar, certo? Então, nessa região, aqui no nosso gráfico de frequência, neste gráfico aqui, né, de análise, teremos aqui o ganho que nós vamos ter nas médias frequências, assim como nas frequências máximas. Olha só, que aqui nós teremos o ganho máximo. Este aqui seria o ganho máximo, não é? Máximo que o circuito pode dar. Aqui nós teremos o nosso ganho médio, que fica em torno dos 70,7% que nós vamos ter aqui. Então, olhando aqui, né, mais para lá o gráfico vai cair. Em algum momento ele vai chegar a 3 dB, que vou mostrar aqui no outro tutorial o porquê que temos que fixar sempre nesses 3 dB aqui, não é? E neste circuito, vamos observar que
o ganho ele vai subir de acordo com a frequência, até chegar a um certo ponto em que ele vai cortar. Neste ponto aqui, em que ele vai cortar, vai parar de subir, é este ponto que nós chamamos de corte inferior, ou seja, o quanto de frequência é necessário para ele começar aqui. Então, nessas condições, o que tem que acontecer para que haja esse corte inferior, temos que garantir que o XC seja exatamente igual a R, porque lembrando que nós dizemos que a análise de resposta em frequência será dada aqui no circuito RC. Quando este for igual quando a reatância for igual à resistência, então aqui nós vamos encontrar o nosso corte inferior. Mas qual é a fórmula que nós temos aqui para a nossa reatância? Dizemos que a reatância era igual a 1 sobre 2π, a frequência e o valor do capacitor. Mas estamos a dizer que isto aqui é igual à nossa resistência. Caso queiramos definir esta nossa frequência, então vamos dizer que então a nossa frequência fica simplesmente igual a 1 sobre 2π RC. É por essa razão que nós sempre vamos depender do circuito RC para poder fazer a análise de resposta em frequência. Este L aqui é que representa que será o nosso corte inferior aqui da nossa resposta em frequência. Mas qual R, qual C é que nós estaremos a olhar? É isto que nós vamos desenvolver já já, certo? Eu vou desenhar aqui um circuito básico. Tenho aqui, por exemplo, aqui minha fonte de sinal, não é? Sempre coloco aqui um capacitor. Vou colocar aqui as minhas resistências de polarização. Cara, sou péssimo em desenho, hein? Mas, enfim, analisando aqui, este aqui vai para VCC, este aqui também vai para VCC. Este aqui vai ser a minha carga, este aqui vai ser o meu RE, não é? Este aqui vai ser o meu RC, este aqui vou chamar de R1, R2, certo? Tenho aqui um amplificador básico, que por acaso este aqui é o emissor comum. Disse emissor comum porque quando a frequência vai aumentando, este aqui depois vai se comportar como sendo um curto e o emissor vai estar alterado, certo? Então este aqui vai ser o nosso amplificador emissor comum. O que nós conseguimos ver aqui? É que logo na entrada nós temos um capacitor, não é? Este capacitor ele vai desacoplar essa tensão contínua, vai impedir que a tensão contínua, que a tensão aqui de corrente contínua, chegue na minha fonte, não é? Alternada. Porque conforme nós vimos, né? Conforme nós vimos aqui, quando a frequência é zero, certo? Quando a frequência é zero, o que é que nós vamos ter aqui da nossa impedância que o capacitor vai introduzir? Ele vai ser aproximadamente a infinito. É um circuito aberto. É por essa razão que nós temos este capacitor aqui para evitar que o nosso sinal de polarização, ou a nossa tensão de polarização, volte para a minha fonte, certo? Esta tensão de polarização chega aqui e para, e simplesmente vai e polariza o meu transistor. Então, e o meu sinal alternado, ele vai simplesmente passar aqui. Isso já foi explicado aqui no grupo meu, aqui no canal. Já foi explicado aqui no canal. Ele vai passar daqui, não é? Chega aqui, é amplificado. E para impedir a minha tensão DC de sair, temos aqui um outro capacitor, né? Para não chegar lá na carga. Mas o AC, ele vai passar normalmente. Então, olhando aqui logo na entrada, conseguimos ver que temos aqui o nosso primeiro circuito RC, este e este. Aqui também temos um circuito RC, aqui também temos um circuito RC. São esses circuitos que vão nos dar a análise de resposta em frequência, né, dos nossos amplificadores, né? Então, ou seja, se a resposta, a frequência de corte inferior vai ser dada por essa expressão, nós teremos que determinar qual capacitor e temos que determinar também qual a resistência que nós vamos estar aqui a aplicar para poder determinar. Este aqui eu vou chamar de CS, geralmente chama-se assim. Este aqui é CS porque aqui nós temos o nosso source, né? Aqui vamos ter o nosso VS de source.
Então, este aqui podemos chamar de CC, dizer que é o capacitor do coletor. Este aqui podemos chamar de CE, para dizer que é o capacitor que está ali no emissor, certo? Então, significa que o nosso FL, ele será dado simplesmente por 1 sobre 2π RI CI. Esse CI, esse RI vamos determinar com base no circuito que nós estaremos a analisar, certo? Vamos lá então primeiro analisar aqui na nossa entrada, sem esquecer que nós estamos a analisar a resposta em frequência, e se estamos a analisar a resposta em frequência é porque estamos a tratar de um sinal alternado, né? Um sinal AC. Então, o que vai nos fazer logo correr para modelo de pequenos sinais, não é? Depois de verificar que de fato é um pequeno sinal, também já tem uma demonstração aqui no canal a mostrar quando é que um sinal será tratado como sendo um sinal, um pequeno sinal, certo? Depois de verificar que será um pequeno sinal, podemos já representar um modelo deste amplificador de pequeno sinal em AC. Ou podemos usar o modelo híbrido, ou podemos usar o modelo de Eber-Moltz. Mas eu ainda prefiro o modelo híbrido, não tem muita diferença mesmo. Então, é AC, vamos lá colocar aqui a análise AC, só para recordar. Caso tenha algum problema com a análise AC de circuitos transistorizados, pode olhar aqui no canal, tem uma playlist que só fala disso. Então, é só olhar aqui no canal e procurar os vídeos. Irá encontrar os vídeos que falam simplesmente dos modelos de pequenos sinais para transistores, certo? Então, vamos lá, analisando aqui, vamos ter aqui a nossa fonte, não é? Vamos lá, o vídeo está ficando muito longo. No circuito AC, nós sabemos que quanto mais a frequência nós teremos aqui, né? O que é que vai acontecer? A frequência vai aumentar, né? Aqui, aumenta a frequência, este aqui vai diminuir. E se a resistência diminui, ele vai se aproximar mais para o curto. É por exemplo que este capacitor aqui nós não vamos representar em AC, né? Nós sabemos que em AC nós vamos curto-circuitar os capacitores, certo? Então, daqui, e fora de dar curto nos capacitores, temos que alterar as fontes DC, né? Então, este aqui vai estar no TER, este também estará no TER, então estes dois aqui vão ficar em paralelo. Então, vou ter aqui o meu R1, caso tenha problema, tem um vídeo mesmo falar disso. R1, eu aqui vou ter o meu R2, certo? E olhando aqui, né, já representei o meu R1, R2, aqui eu vou ter aquela resistência pequena que existe aqui na conexão base e emissor. Mas, uma vez que tudo que está nesse lado aqui está amplificado pelo beta, por exemplo, que aqui nós vamos encontrar a nossa resistência beta RE, não é? Ou seja, o beta que vai multiplicar, porque olhando da base, tudo que está desse lado está amplificado, certo? Então, este aqui vai para o tera, aqui vai para o tera, mas este aqui, já que passa do base, da base neste caso, vai logo para o emissor. O emissor está ali, né? Se formos olhar, esta seta aponta para lá, então aqui também teremos essa seta que aponta para baixo. E aqui, uma vez que aqui este capacitor, ele vai curto-circuitar este transistor, vai logo levar o emissor para o tera, certo? E lá no coletor, veremos uma resistência pequena de saída, certo? Esta é uma resistência interna que está lá. Teremos aqui a nossa resistência do coletor e teremos também a nossa resistência, neste caso, de carga, certo? A nossa RL. Então, estes aqui estão alterados todos, vão para a tera. E pronto, aqui nós temos o nosso modelo Pi ou o nosso modelo híbrido, este aqui também vai para o tera. Uma vez que nós estamos a analisar a resposta em frequência em relação a este capacitor, vamos ignorar o restante dos capacitores, certo? Então, vamos apenas analisar este capacitor aqui. Então, primeiro, nós olhamos aqui que já que este aqui é o nosso CS, nós já sabemos que aqui é para o nosso CS, ou seja, o nosso capacitor da fonte, source aqui. Agora, nós vamos precisar saber quem é essa resistência aqui. Olhando aqui para esse circuito, qual é a resistência que o nosso capacitor vê? Ou seja, olhando daqui para lá, não é? Essa toda a resistência aqui que o meu capacitor estará a ver, certo? Mas esta resistência será a resistência que está lá no sistema todo. Eu posso até representar aqui para vocês. Tenho aqui, aqui a minha fonte, não é? Tenho aqui o meu capacitor, certo?
E o meu capacitor vai enxergar um dado sistema, que neste caso é o meu amplificador. Mas aqui sempre vamos ter aqui a nossa impedância de entrada, certo? Então, o meu capacitor observa tudo que está aqui dentro do meu amplificador, certo? Ele olha essa toda a resistência aqui, é esta resistência que nós estamos a procurar aqui, essa impedância aqui. E neste caso, nós podemos parar daqui e olhar e estamos logo a perceber que estamos à procura de quê? De RI. É o RI que nós estamos à procura, é a nossa resistência de entrada, que o nosso capacitor de entrada está a observar, certo? E para determinar essa nossa resistência de entrada, nós podemos recorrer ao TVNA, que nós já aprendemos aqui no canal. Caso tenha dúvida, também tem vídeos que falam do teorema de TVNA. Ele diz que temos que dar curto-circuito na fonte, não é? E abrir as fontes de corrente. Ou seja, olhando aqui para esse nosso modelo, vamos abrir, ou seja, vamos abrir aqui. Ao abrir isto, toda esta parte aqui já está aberta, não faz parte do circuito. Simplesmente vamos ficar com esta parte aqui até o tera. E temos que dar curto-circuito nas fontes de tensão. Então, dando curto-circuito aqui diretamente para o tera, olha só que este é tera, 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 tera. E se aqui é tera, significa que esses pontos estão internamente interligados, assim, não é? Certo? Porque estão todos aterrados, certo? E o nosso circuito que nós estamos a conseguir ver é este circuito aqui, para nós poder determinar a nossa resistência de entrada. Então, com base nisso, nós conseguimos ver que o nosso RI fica simplesmente o nosso R1 em paralelo com R2 e também está em paralelo com beta RE. Esta aqui é a resistência que, ou seja, esta aqui é a impedância, quer dizer, é a impedância que este capacitor consegue observar. Então, a frequência, de acordo com este capacitor, vai ser dada, não é? Através da sua capacitância e a impedância que este capacitor está a observar. Certo, guys? Ok, então já determinamos aqui o nosso RI, certo? Já determinamos o nosso RI. Então, já podemos seguir com a análise, certo? O que é que nós sabemos acerca ou seja, para este aqui já temos tudo que nós precisamos. Já temos aqui o nosso RI, já temos o nosso CI. Ou seja, o nosso corte inferior em relação a este circuito, podemos colocar a corte inferior em relação a esse, né, do source, certo? Então, vamos chamar ele de 1 sobre 2π RI, este RI é este RI, não aquele outro RI que estava a mostrar lá, e no qual o I poderia indicar o índice do capacitor. E o nosso CS, que nós teríamos ali. Então, este aqui é que vai ser, ou seja, este aqui vai ser a relação que vai nos dar ali a resposta da frequência, ou seja, o corte inferior da frequência olhando pelo capacitor de entrada. Certo? Então, vamos ainda continuar a olhar aqui para o outro caso. Agora, com base nesta nossa frequência que nós já temos, nós já sabemos que a frequência, lembrando lá do nosso gráfico, este aqui é a relação do ganho com a frequência. Então, o que é que vai acontecer com o ganho, não é? Assim que nós já tivermos essa nossa frequência. Geralmente, certo? Geralmente, o ganho, como nós já sabemos, de tensão, será dado pela nossa tensão que nós vamos ter. Para caso deste nosso circuito, que nós estamos a analisar agora, conseguimos ver que aqui é onde a tensão entra no resistor, ou seja, este ponto no transistor, este ponto aqui. E neste ponto, nós estamos a olhar quem? VB, certo? Estamos a olhar a tensão que estaria a entrar aonde? Na base do nosso transistor, que neste caso é o VB. Agora, o ganho relativo que nós vamos encontrar a partir deste capacitor, ou seja, a influência que este capacitor vai dar para o ganho, será analisado com o VB, com a nossa VS que nós temos aqui, ou seja, a tensão de saída e a tensão de entrada que nós temos. Então, para essas condições, seria VB sobre VI, certo? Ou seja, porque nós sabemos que o ganho é simplesmente a saída pela entrada. Mas, vamos lá. Voltando para aquele nosso circuito que nós tínhamos, eu só posso desenhar aqui novamente, né? Só posso desenhar novamente o meu circuito.
Ou seja, aqui para o meu circuito eu vejo a fonte, não é? Vou aproximar aqui a fonte. Vejo a fonte, vejo aqui o meu capacitor, certo? E depois tenho aqui as minhas resistências aqui, certo? E qual é essa resistência aqui que nós estamos a observar, de acordo com este aqui, é exatamente o nosso RI. Já concordamos isso, que este capacitor aqui observa o RI. E aqui nós temos a VB. Esta VB é a tensão que entra lá no transistor. Okay? Se formos olhar aqui, aqui, depois do capacitor, encontramos todas aquelas resistências e temos a tensão que entra lá na base, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? É que, olhando para este circuito, né, se queremos determinar este aqui é um divisor de tensão, porque aqui nós temos uma reatância XC. Olhando aqui, é um divisor de tensão que nós estamos a olhar aqui. Mas podemos representar simplesmente, mostrando que aqui vai circular uma certa corrente I, né? Aqui nós vamos ter a nossa tensão S de entrada. O que é que nós sabemos da lei de Ohm? Sabemos que a corrente é exatamente a tensão sobre a nossa resistência equivalente que nós vamos ter aqui do nosso circuito. Então, fechando esse fazer a resistência equivalente, estamos a conseguir ver que estes aqui estão em série, certo? Este mais este. Então, simplesmente, a nossa corrente aqui, que estaria a circular, seria a nossa VS, porque é a única fonte que nós temos ali, sobre o meu XC mais o quê? Mais o meu RI, que eu estou a ter ali. Mas não esqueçam que o XC, né, lá no teoria de circuito, o XC, né, ele é sempre dado por menos J XC, porque é o XC que nós estamos a calcular ali, certo? Que seria a nossa reatância que o capacitor vai indicar ali. Mas o nosso RI, que nós já calculamos lá, que o nosso RI seria o paralelo de todo mundo ali, certo? Então, o nosso ganho, aqui, a nossa tensão de saída, neste caso VB, o nosso VB, usando aquela lei, né, sabemos que se nós queremos calcular a tensão que está aqui, é medir daqui até tera. Se estamos a medir daqui até tera, encontramos essa resistência e passa aqui uma corrente. Logo, o nosso VB seria a nossa corrente que está a passar a multiplicar o meu RI. O meu RI que já foi dado, certo? Então, nestas condições, o meu VB fica igual a minha corrente que já foi determinada, que eu já sei que é VS, dividido por quê? Vou começar com RI menos JXC. Ainda a multiplicar o quê? O meu RI, certo? Ou seja, eu aqui vou ter a minha VS a multiplicar RI, a VS a multiplicar RI dividido por tudo isso. Se eu for a mandar esse VS para cá, não é? Esse VS aqui está a multiplicar, está? E ao passar para lá tem que ficar a dividir. Ou seja, eu vou ter aqui o meu VB sobre a VS, fica simplesmente igual a RI sobre RI menos, fica RI, aqui RI menos o que? JXC. Olha só que este aqui seria o ganho. Este aqui seria o meu XC, que será determinado a partir daquela frequência que nós já calculamos. Não é? Então, com base nesta relação, certo? Nós podemos aqui, muito bem, se formos aqui a dividir por RI, dividir aqui por RI, dividir aqui também por RI, o que vai acontecer, né, é que aqui estamos a dividir por RI, certo? Aqui também estamos a dividir por RI. Então, dividindo por RI lá em cima, vamos ficar apenas com 1. Aqui, dividindo por RI, vamos ficar com o próprio 1, né? Menos o quê? Menos J. Vamos ter o XC também dividido por quê? Por RI, que nós teremos, certo? Sem esquecer que ainda estamos a observar o ganho, certo? Então, este J pode ficar aqui dentro de parênteses. O que acontece com esta relação XC sobre RI? Aqui temos o nosso XC sobre o nosso RI, certo? O que nós sabemos sobre o nosso XC? XC é 1 sobre 2π a multiplicar a frequência, N a multiplicar o quê? O capacitor. Uma vez que trata-se do capacitor, da fonte, vai ser aqui o nosso CS. Isso tudo ao multiplicar 1 sobre o quê? RI, que nós já havíamos calculado, certo? Então, se nós já sabemos de lá que a nossa frequência, né, ela vai ficar igual a 1 sobre 2π
2π a multiplicar o nosso RI, neste caso vai ser o nosso RI, porque aqui a nossa resistência que nós temos é esta aqui, certo? Nosso RI a multiplicar o nosso CS, certo? Esta aqui é a nossa frequência que nós temos. Então, como é que nós poderíamos definir este termo aqui em relação à nossa frequência? Então, já sabemos que este sobre este é o ganho, então vamos dizer que o nosso AV fica igual a 1 sobre 1 menos J a multiplicar aqui, uma vez que nós temos o nosso XC, podemos mostrar ele em função da frequência, não é? Mas, já que ele está aqui, nós podemos colocar simplesmente que este aqui seria a nossa frequência no nosso capacitor de fonte dividido pela frequência. Olha só que dividindo pela frequência de operação na qual nós teremos a operar, este termo aqui volta simplesmente a ser este mesmo termo aqui. Porque se temos a frequência aqui, né, uma vez que se formos a dividir aqui pela frequência, todo este termo, dividir aqui por frequência, uma vez que se formos a dividir aqui por frequência, né, este aqui vai inverter e multiplicar, a frequência vai cortar com aquela outra frequência, que nós vamos ter aquele nosso RI, que é exatamente este termo que nós tínhamos aqui, certo? Então, este aqui é que vai ser o ganho que nós vamos passar a calcular, que vai depender, não é? Do quê? Da nossa frequência de corte e a frequência que nós estaremos a operar, certo? Esse aqui que será o ganho que vai ser dado a partir disso daí. Certo? Então, agora, podemos avançar a análise para analisar o circuito que está no coletor, não é? Então, vamos calcular aqui a nossa resposta em frequência. Resposta em frequência olhando para o circuito, o capacitor que está ali no nosso coletor, certo? Ok. Eu vou mostrar aqui novamente o meu circuito. Vou mostrar aqui o meu circuito. Este capacitor aqui, já estamos a analisar este capacitor. Olha só que temos capacitor, depois temos a nossa resistência, certo? Então, temos aqui o nosso sinal, que já vem de lá, amplificado. Temos o nosso CC e temos a nossa resistência de carga, não é? Olhando para este circuito, temos aqui a nossa resistência de carga, nosso RL. Lá nós temos o nosso sinal que já vem do amplificador, certo? Então, temos mais uma vez um circuito RC, mas lembrando que a frequência de corte inferior vai ser dada por 1 sobre 2π, uma dada resistência ou impedância, a multiplicar um dado capacitor. Agora, qual capacitor? Nós já sabemos que é o nosso CC. Qual a resistência? Temos que olhar para o nosso circuito e tentar ver, né, tentar saber qual é a resistência que este capacitor observa, olhando daqui para lá. Então, de uma dada forma, ou de uma forma simplificada, podemos conseguir ver que aqui nós estamos a sair do nosso amplificador, certo? E depois encontramos o nosso circuito RC, que vai determinar esta nossa frequência nesta parte, certo? Aqui é o nosso RL. Ou seja, olhando daqui, eu estou a ver uma resistência, neste caso é uma resistência do quê? De saída, porque aqui nós estamos a olhar na saída do nosso amplificador. É a nossa RO que nós estamos a olhar lá, certo? Então, como é que nós vamos determinar esse nosso RO? Podemos usar o quê? O nosso TVNA, não é? Ou TVNIN, como quem quer dizer, né? Porque daqui nós estaremos a coletar o nosso sinal de saída, certo? Olhando aqui para o circuito aqui do TVNA, nós sabemos que temos que dar o quê? Temos que dar curto nas fontes, não é? Temos que dar curto nas fontes e tentar olhar daqui e ver o que é que vai acontecer com o nosso circuito. Aqui será uma resistência de saída que vamos observar a partir do nosso circuito e o nosso RL aqui de carga. Portanto, dando curto, né, lá na fonte toda, dando curto aqui também, porque aqui nós vamos dar um curto. Olha só que aqui, lá na fonte, eu vou tentar desenhar aqui o que é que exatamente estará a acontecer aqui.
Teremos aqui a nossa resistência de saída, não é? A nossa RO, olhando para o circuito, não é? O capacitor pode estar ali pode estar ali tudo curto-circuitado, certo? E depois nós vamos ter aqui o nosso resistor de carga. Então, o que é que nós estamos a conseguir ver aqui, né? Se de lá vem da fonte até aqui, estamos a ver que estes dois aqui estão interligados, porque nós estamos a tentar observar daqui, certo? Então, veremos que o nosso RTH, vamos chamar de RTH, é simplesmente o nosso RO mais o nosso RL, olhando lá na saída do meu circuito, certo? Então, nessas condições, este aqui não está alterado, guys. Não está alterado este aqui. Porque vem da saída daqui. Então, nós não podemos conduzir este aqui por terra. Estamos a ver aqui que o capacitor estará a ver uma resistência de saída, não é? Que depois vem ser acoplada aqui. Então, nós não podemos alterar aqui. Se tivéssemos a alterar, estes dois aqui poderiam ficar em paralelo, certo? Então, nessas condições, estamos a dizer que o nosso corte, a nossa frequência de corte, né? Nessas condições, será igual a 1 sobre 2π, certo? A multiplicar o meu RO mais a minha carga, né? Se não tivéssemos a carga, estaremos a olhar simplesmente para o nosso RO, que neste caso é a nossa resistência de saída. A multiplicar o meu capacitor, que estará ali no meu coletor, certo? Tão simples quanto isso. Aqui, né, o ganho também iria se aplicar esta mesma relação para poder saber o ganho, certo? Agora, podemos olhar para o capacitor que está ali no emissor, não é? Este aqui é que traz uma série de problemas. Para quem não olhou aquele vídeo, que eu explico como é que nós vamos estar a olhar daqui do nosso coletor, olhar para o nosso circuito, não é? Daqui do coletor, porque aqui no coletor estamos a olhar para lá na base, lá para poder ver qual é a resistência que este capacitor aqui está a olhar. Não é este aqui, não é esta resistência aqui que este capacitor vê simplesmente, tá bem? Porque estamos a olhar daqui, olhar para todo o circuito. Né? Há um vídeo que eu falo sobre isso, está aqui no canal, mas eu vou dar uma pequena revisada para poder mostrar isso, certo? Daqui, nós já lembramos que a regra é aquela, 1 sobre 2π, uma resistência e um capacitor. Mas qual capacitor? Já sabemos que será o capacitor que está ali no emissor. Mas qual é a resistência? Será a resistência que o capacitor está a olhar. Então, eu vou desenhar novamente aqui o modelo híbrido, o modelo pi, como quem quer chamar, não é? Vou despachar aqui as resistências, não é? Já que agora estamos a olhar no coletor, não é? Então, o coletor agora, o capacitor está lá. Estamos a olhar para o emissor, certo? Teremos aqui a nossa resistência e ainda teremos aqui o nosso capacitor que está lá no emissor, certo? Então, vamos ter aqui a nossa fonte de corrente. Teremos aqui o meu resistor. Este outro, certo? Isto aqui está alterado, só estou a correr aqui para poder mostrar. Está alterado. Este aqui é o meu RO, este aqui é o meu RC, este aqui é o meu RL, certo? Aqui tem o meu R1, este aqui é o meu R2, este aqui é o meu beta RE. Aqui tem o meu RE grandinho, certo? Este aqui está alterado, este aqui também está alterado, certo? O que acontece aqui é que, para eu poder determinar a capacidade, ou seja, a impedância que este capacitor está a olhar, eu posso usar o TVNA, olhando daqui para lá, certo? E se eu for usar o TVNA, já tenho que dar curto na fonte, não é? Esta fonte estava alterada, significa que todo mundo aqui está alterado, não é? Só que este aqui não está alterado, porque aqui é a entrada da base do transistor. E tenho que abrir o que? Os circuitos do que? As fontes de corrente. Então, se estou a abrir a fonte de corrente, tudo isto aqui não faz parte. Vamos eliminar tudo isso, vamos simplesmente ficar com isto aqui. O que é que nós estamos a olhar aqui? Então, conseguir ver que uma vez que aqui está fechado, estão em paralelo, certo? Mas este paralelo está em série com este. Mas olhando daqui do nosso capacitor, porque nós estamos olhando daqui do capacitor, estamos a ver que este capacitor está em paralelo com esta minha resistência. Ou seja, vou ter aqui um paralelo, que estará com uma coisa em série, e tudo isto estaria em paralelo, sob o ponto de vista deste capacitor, certo? Sob o ponto de vista deste capacitor, tudo isto aqui está em paralelo para ele, certo? Ou seja, a nossa resistência
que nós estamos a olhar a partir do nosso emissor, fica igual ao meu R1, que está em paralelo com o meu R2, mas esse todo paralelo, certo? Está em série com o quê? Com o beta RE. E tudo isso também está em paralelo com quem? Com o meu RE. Esta aqui é que é a impedância que o meu capacitor aqui no emissor está a olhar. Então, temos que tomar muito cuidado aqui, certo? Temos que tomar muito cuidado. Nas literaturas, vocês vão encontrar este produto, ou seja, esta impedância em paralelo sobre beta. E aqui vão encontrar apenas o RE. Mesma coisa, se for dividir aqui por beta, este beta vai desaparecer com este aqui, vamos ficar com beta. Existem alguns manuais que têm esse beta, mas mesmo dessa forma funciona, tá bem? Tá tudo bem assim e pronto. Então, o que significa que a nossa frequência de corte sobre o ponto de vista do capacitor que está no emissor vai ficar 1 sobre 2π a multiplicar o meu RE e a multiplicar a minha capacitância que terei no capacitor que está ali no coletor. Então, pessoal, vimos aqui a análise que nós podemos aplicar para calcular a frequência de corte inferior na resposta de frequência para os BJT. Nós ainda não vimos para os FET, mas no próximo vídeo vou estar aqui a mostrar para os FET. É exatamente a mesma coisa, não muda nada. Simplesmente vamos ter que olhar para o modelo de pequenos sinais para os FET. Na próxima aula, nós vamos resolver um exercício real, não é? Um exercício real, aplicando todos esses teoremas que estavam a ser apresentados aqui nesse vídeo. Então, assista já a próxima aula para poder ver um exemplo real no qual nós temos um amplificador com resistência e tudo e vamos começar a calcular as resistências. E não esqueça de me seguir, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de partilhar para outros colegas, não esqueça de partilhar para os grupos. E se gostou, é só colocar o seu like. E se tiver desgostado, é só colocar também o seu desgosto e colocar o seu comentário. Estamos juntos, valeu e tchau!